Pessoal, eu vou começar fazendo uma correção breve da prova, tá? Para ver se ficou alguma dúvida. Daí a gente já vai começar o novo conteúdo. Então, vamos lá. A primeira questão dizia lá que o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Para ser considerado lote, o terreno deve atender a duas condições. E quais são essas condições? Então, vamos lá. Então, para que seja considerado um lote, a gente precisa ter a infraestrutura básica, que são aquelas infraestruturas de iluminação, esgoto, água encanada, recolhimento da água pluvial. E ele também precisa ter as dimensões que foram determinadas no plano diretor da cidade. Tá? Então, aquela metragem de 125 metros quadrados, pode ser que em algumas cidades ela não seja considerada como um lote, que daí é o caso de Maringá, por exemplo. E aí, nesse caso, tem que seguir os parâmetros do município, tá? Então, a gente tem essas duas condições: a infraestrutura básica e a dimensão mínima do plano diretor. Questão 2. O Estatuto da Cidade prevê alguns instrumentos que podem ser utilizados no plano diretor municipal. São eles: parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo, desapropriação com pagamento de títulos, uso capião especial de imóvel urbano, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas e estudo de impacto de vizinhança. Sobre estes instrumentos, responda as questões a seguir. Na letra A, explique quais são as condições para que uma pessoa possa utilizar o instrumento transferência do direito de construir. Então, para a pessoa poder utilizar esse instrumento, o terreno dela, ele tem que ser necessário para alguma função social para o município. Pode ser para a construção de um conjunto habitacional, pode ser para a gente aumentar as áreas de preservação ambiental, mas tem que ter uma função social. Aí, nesse caso, o município vai precisar do terreno ou de parte dele, e aí a pessoa pode transferir a parte que ela não vai poder construir no seu terreno para algum outro terreno, tá? Então, a condição é essa, que o terreno precise ser utilizado para uma função social dentro desse município. A letra B. O instrumento direito de preempção foi criado para utilização por parte do governo municipal. Como funciona este instrumento? Então, pessoal, esse instrumento aqui, ele dá preferência de compra para o governo municipal, né, para a prefeitura. Pode ser de uma edificação que tenha algum valor histórico, cultural, pode ser de um terreno que seja necessário para alguma infraestrutura. Então, a prefeitura, ela vai ver aquilo que ela precisa comprar, ela vai determinar em lei a área onde ela precisa comprar esse imóvel, e aí essa lei ela vai vigorar por 5 anos. Nesses 5 anos, se alguém for vender algo que está dentro do que foi delimitado na lei, a prefeitura tem a preferência na compra. E a prefeitura tem que pagar valor de mercado nesse caso, tá? Aí, se em 5 anos não foi vendido nenhum terreno, essa lei ela fica 1 ano sem vigorar e 1 ano depois a prefeitura pode renovar essa lei para novamente ter a preferência na compra.
Depois, na questão 3, alguns itens são exigidos em todas as edificações sujeitas às vistorias do Corpo de Bombeiros. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem lá os itens: placas de sinalização, escada enclausurada, iluminação de emergência, extintores de incêndio, chuveiro de emergência, hidrantes de parede e saídas de emergência. Aí, na letra A, qualquer edificação com escada sujeito à vistoria deve seguir o tipo de escada do item 2, que é a escada enclausurada. Essa não é verdadeira, né? Porque a gente tem edificações que vão passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros, mas que a escada pode ser uma escada simples, né? Que não é enclausurada. A letra B. As edificações que contiverem um item 6, que é o hidrante de parede, dispensam a utilização do item 4, que são os extintores de incêndio. Essa também está errada. Mesmo que tenha o hidrante, a gente tem que ter o extintor. Isso acontece porque uma pessoa que não é do Corpo de Bombeiros, ela não tem como usar o hidrante. Então, sempre vai ter que ter o extintor de incêndio. A letra C. Os itens 1, placa de sinalização, 3, que é a iluminação de emergência, 4, extintores de incêndio e 7, saídas de emergência, são itens obrigatórios em todas as edificações sujeitas à vistoria, enquanto os demais itens são exigidos em edificações específicas. Essa aqui era a nossa questão correta, tá? Então, esses 4 itens aqui vão aparecer em toda a edificação que for passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros. Aí vamos ver o que está errado na letra D. A letra D diz que os itens 1, 3 e 4, placa de sinalização, iluminação de emergência e extintor de incêndio, são itens obrigatórios em todas as edificações sujeitas à vistoria, enquanto os demais itens são exigidos em edificações específicas. Então, a letra D está errada porque a saída de emergência também é exigida em todas as edificações. E a última dizia que todos os itens acima, com exceção do item 2, que é a escada enclausurada, serão obrigatórios em todas as edificações sujeitas à vistoria do Corpo de Bombeiro. Também está errada porque seriam só os 4 itens que a gente viu ali na letra C. Depois da questão 4, a NPT 011 estabelece os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das saídas de emergência, para que sua população possa abandonar a edificação em caso de incêndio ou pânico, completamente protegida em sua integridade física, e permitir o acesso de guarnições de bombeiros para o combate ao fogo e retirada de pessoas, atendendo ao previsto no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Sobre os requisitos desta normativa estudada em sala de aula, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira diz lá que as saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. Essa daqui está correta, né? A gente calcula a população da edificação para a gente poder calcular o tamanho da saída de emergência. Então, a 1 está ok. Então, seria, né, ou a letra A, B ou C. A segunda, as escadas e rampas não são consideradas saídas de emergência. Essa daqui está errada, né? As escadas e rampas são consideradas saídas de emergência, sim. Então, já excluímos lá a letra A e a letra B, né? A letra A e a letra C. A 3 dizia lá que as larguras mínimas das saídas de emergência para acessos, escadas, rampas ou descargas devem ser de 1,20 m para ocupações em geral, ressalvando alguns tipos de edificações. Então, essa daqui está certa, né? Então, no mínimo, a gente vai ter a saída com 1,20 m, apenas algumas edificações que precisam de aberturas maiores. Então, a 3 estava certa. E a última, para definir a distância máxima a ser percorrida de um ponto da edificação até a saída de emergência, devemos levar em consideração apenas o tipo de ocupação da edificação. Então, essa daqui está errada, né? Lá naquela tabela que a gente usa para fazer para ver, né, a distância,
a gente, além, né, do tipo da edificação, a gente olha quantas saídas tem, se tem chuveiro de emergência, e se tem também nossa, fugiu, o chuveiro e o detector de fumaça, né? Então não é só ver o tipo de ocupação. Então a 1 e a 3 corretas, a letra B. Aí depois a gente tem lá: a legislação do Corpo de Bombeiros traz parâmetros que devem ser levados em consideração ao fazer um projeto. Responda as questões a seguir de acordo com a legislação do Corpo de Bombeiros do Paraná sobre uma edificação térrea de 500 metros quadrados que está sendo projetada para ser um restaurante considerado de risco moderado. Então, gente, eu vou abrir aqui. Tinha me esquecido. Eu vou abrir aqui a legislação para a gente só verificar certinho, tá? Se ficou alguma dúvida aí. Então, aqui no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, a gente encontra o grupo da nossa edificação. Então, no caso aqui, né, é uma edificação que vai ser projetada para ser um restaurante. Então, vou dar um Ctrl F aqui. Restaurante. Tá aqui, ó, grupo F8, tá? Grupo F, né, divisão F8. Então, a resposta da primeira aqui, né, F8. Aí eu pedi lá qual a população desta edificação. Para calcular a população, a gente vai aqui na NPT 011, saída de emergência. A gente vai na tabelinha lá embaixo. Opa, passei aqui. Então, grupo F, divisão F8, uma pessoa por 1 metro quadrado de área. Então, nós temos lá 500 metros quadrados, nós temos uma população de 500 pessoas. A letra C. Qual o número de unidades de passagem para essa edificação para as portas de acesso da mesma? Então, acessos e descargas, a gente tem lá 100, passam, né, 100 pessoas por minuto na unidade de... Opa, peraí, aqui. 100 pessoas por minuto na unidade de passagem, certo? Então, a gente vai ter lá, na população de 500, né, dividido por 100, a gente vai ter 5 unidades de passagem. E aí, qual a dimensão total das portas de acesso, né? Então, a gente tem lá que a unidade de passagem, ela tem 0,55 vezes 5, a gente vai ter lá a dimensão de 2,75 metros. Aqui ficou alguma dúvida, gente, das continhas, de eu ir fazendo assim, falando? Então, grupo F8, uma pessoa por cada metro quadrado, então 500 pessoas. Daí 500 pessoas dividido por 100, que é a capacidade da unidade de passagem, dá 5 unidades de passagem, vezes 0,55, que é o tamanho de cada unidade de passagem, dá 2,75. Aí na letra E, para dizer qual a distância que pode ser percorrida de um extintor até o outro. Então, vocês tinham aqui a legislação sobre os extintores. A tabelinha está aqui. Então, o risco do nosso restaurante era risco moderado. Então, 20 metros de distância, tá? É moderado, né? Isso. Então, são 20 metros de distância, letra C. E a última, letra F, considerando que nessa edificação não serão instalados chuveiros automáticos, nem detecção automática de fumaça, e que ela possuirá 2 saídas de emergência, qual a distância máxima a ser percorrida até a saída de emergência? Então, isso está aqui na NPT 011. Então, vamos lá. O grupo F está aqui. É uma edificação térrea, então está nessa linha. Sem chuveiro automático, sem detecção de fumaça, com mais de uma saída. Então, a gente tem aqui, ó, são 50 metros que podem ser percorridos. Então, a resposta era a letra D. Aí a questão 6. A NBR 9050 define os aspectos relacionados às condições de acessibilidade no meio urbano.
Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construções, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, as condições de acessibilidade, indicando especificações que visam proporcionar a maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade, a utilização segura do ambiente ou equipamento. Analise se as afirmações sobre a NBR 9050-2020 são verdadeiras ou falsas e justifique as falsas. Então, a primeira dizia lá que no caso das rampas, a inclinação limite de 8,33% aplica-se a todos os tipos de rampas, sendo o desnível máximo alcançado por cada segmento de rampa de 1,5 m. Gente, por favor, não se formem sem saber isso daqui, tá? Eu expliquei bastante sobre isso. Isso aqui é básico, tá? Isso é a base de vocês. Então, assim, a grande maioria acertou, mas teve gente que errou. Então, esse limite de 8,33%, ele só é possível quando a rampa está subindo com o seu segmento uma altura de 80 centímetros, tá? Então, esse limite aqui de 8,33% aplica-se somente às rampas que sobem até 80 centímetros. O desnível máximo que pode ser alcançado por um segmento de rampa realmente é de 1,5 m. Porém, daí, a inclinação da rampa tem que ser de 5%, tá bom? Então, gravem isso, tá? Olhem lá na tabelinha certinho, tá? Por favor, aprendam isso aqui. A segunda, no dimensionamento do sanitário acessível, a norma não determina qual a dimensão mínima do espaço, mas nos informa alguns parâmetros que devem ser respeitados, como área de manobra e área de aproximação. Esse é outro ponto, gente, importantíssimo, tá? Então, aqui, essa daqui era verdadeira. Realmente, a norma, ela não traz mais que o banheiro tem que ter tanto por tanto, ela só nos traz os parâmetros para projetar o banheiro. Inclusive, no slide que vocês têm lá sobre a norma, tem passo a passo todos os parâmetros que devem ser utilizados. O primeiro era falso, o segundo verdadeiro. A terceira, são considerados degraus desníveis maiores que 20 milímetros, sendo que, se forem menores do que isto, não necessitam de tratamento especial se estiverem em uma rota acessível. Então, realmente são considerados degraus só quando tem mais de 20 milímetros, porém, se o desnível tiver entre 5 e 20 milímetros, a gente tem que fazer um tratamento especial nele, que é uma rampinha com 50% de inclinação, tá? Então, essa daqui também era falsa. E a última, os parâmetros antropométricos definem as medidas referenciais como módulos de referência, espaços para circulação e manobras. Nestes parâmetros, define-se que para a transposição de obstáculos isolados de até 40 centímetros, podemos ter passagens com o mínimo de 80 centímetros. Essa daqui é verdadeira, né? Então, se a gente tem lá uma passagem, como a passagem de uma porta, né? Que daí a gente tem lá o obstáculo da parede, né? Que vai ter ali 15, 20 centímetros, a porta pode ter 80 centímetros, sem problemas. Né? Então, ou se eu estou passando entre dois pilares, que tem até 40 centímetros, o espaço entre os pilares pode ter os 80 centímetros também. Beleza? Então, ficou lá. Falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. A questão 7. Segundo a NBR 9050 de 2020, uma sequência de 3 degraus ou mais é considerada uma escada. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degraus isolados. Para o dimensionamento, devem ser atendidas as seguintes condições. 0,63 metros tem que ser menor ou igual a pisada mais 2 vezes o espelho, que também tem que ser menor ou igual a 0,65.
Aí eu digo lá, considere um desnível de 3,24 metros que deve ser vencido com uma escada de 18 degraus. Qual deve ser o tamanho mínimo do piso desta escada? Gente, essa daqui, quem errou, por favor, presta atenção aqui em mim, porque isso daqui também é muito básico. Então, vamos lá. Ó. Eu vou até abrir a calculadora aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Dividir lá o pé direito pela quantidade de degraus que eu coloquei. Eu tenho um pé direito de 3,24, dividido por 18 degraus. Nós temos os espelhos com 18 centímetros de altura, certo? A formulazinha para a gente calcular aqui, né, o tamanho da pisada, do degrau, a gente tem lá que ele tem que dar, né, a pisada mais 2 vezes o espelho tem que estar entre 0,63 e 0,65, certo? Então, 18 centímetros vezes 2, a gente tem lá 0,36. Eu vou diminuir isso de 0,63. Eu vou ter lá uma pisada de 27 centímetros, tá? Então, eu usei o 63 porque é o mínimo. Se eu usasse o 65, seria 29, mas aí é o máximo, tá? Então, a resposta dessa questão era a letra D, 0,27. Se alguém ainda tem dificuldade em fazer isso daqui, gente, estudem, deem uma olhada, tá? Porque isso daqui é o básico do básico para a gente projetar uma escada, né? Agora a questão 8. De acordo com a tabela a seguir, calcule quantos banheiros acessíveis serão necessários em uma prefeitura que possui 3 pavimentos e em cada um deles conta com um conjunto de banheiros masculino e feminino, cada um com 8 peças sanitárias. Então, lá é uma prefeitura, então uma edificação de uso público, né? Essa edificação aqui, a prefeitura vai ser construída, né? Então, uma edificação aqui a ser construída. E aí a gente tem lá, então, 5%, né, de cada peça sanitária, com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitário. Então, 5% de 8, né, dá lá 0,4. Então, dá menos do que 1. Então, daria, né, a resposta aqui seria 1 para cada um dos conjuntos. Então, nós temos 3 pavimentos, cada pavimento tem 2 conjuntos, então a gente precisaria de 6 banheiros acessíveis no mínimo. Depois a questão 9, analise a figura a seguir que demonstra um deslocamento em 90 graus, segundo a NBR 9050-2020, em que tipo de edificação pode ser utilizado o deslocamento com estas dimensões. Então, a gente tem lá um deslocamento de 90 graus, a gente tem um corredor de 90 centímetros. Segundo a norma, a gente só pode ter essa situação aqui se a edificação for existente antes da norma de 2015, tá? Se for uma edificação nova, a partir de 2015, para você fazer um corredor que vai ter um deslocamento em 90 graus, o corredor tem que ter 1,20 m, tá? Então, só em edificações existentes. Depois da questão 10, a circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos, sendo considerada acessível quando atender a 2 formas de deslocamento vertical. São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. Com as informações da tabela a seguir, retiradas da NBR 9050-2015, responda as questões. Então, a letra A. Considerando-se um pé direito de 6 metros de altura, qual seria o número mínimo de segmentos de rampa necessários para vencer esse desnível? Então, a gente sabe que a gente não pode ter um segmento de rampa
que suba mais do que 1,5 metro. Então, com 6 metros dividido por 1,5 metro, a gente tem que ter no mínimo lá os 4 metros, 4 segmentos de rampas. Então, a resposta aqui era a letra D. A letra B. Considerando-se um desnível de 90 centímetros, qual será o comprimento de rampa mínimo para que esse desnível seja alcançado em um único segmento? Então, gente, aqui 90 centímetros vai se encaixar nessa linha aqui, ó. Então, aqui é até 80, né? Aqui até 1 metro, tá? Então, com 1 metro, aqui a gente tem que a inclinação, ela pode ir de 5 a 6,25%, né? Quanto mais inclinada, menor vai ser a rampa. Então, no mínimo, eu vou ter que usar aqui o 6,25%, tá? Então, a gente tem lá, né, regrinha de 3, que 0,9 é 6,25%, né? Então, x vai ser 100%, beleza? Então, a gente vai ter lá 0,9 vezes 100 dividido por 6,25. Então, a rampa ela tem que ter 14,4 metros de comprimento. E a letra C, considerando-se uma rampa de comprimento de 19,2 metros que alcança um desnível de 1,20 m em um único segmento de rampa, a inclinação está de acordo com a NBR 9050? Justifique a sua resposta. Então, nós temos lá, né, 19,2, que é o comprimento da rampa, né, seria 100%, e 1,2 seria x, né, o que é o que a gente quer encontrar. Então, 1,20 vezes 100, dividido por 19,2, a gente tem lá uma inclinação de 6,25%. Como a rampa está subindo 1,20 m, ela se encaixa aqui, ó, nessa linha. Então, ela não está de acordo com a norma, porque ela deveria ter uma inclinação de 5%, ou seja, ela deveria ter 24 metros de comprimento. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação à correção da prova? Opa. Pamela, quanto às notas, só falta terminar de corrigir aquele trabalhinho do bombeiro, da planta, tá? As outras notas todas vocês já têm, né? Aí eu terminando, eu vou postar já, tá? Até amanhã vai estar postadinho. Eu enviei a prova sim, vocês não receberam? O formulário da prova? Nossa, gente, eu corrigi a prova de vocês faz muito tempo. Só se eu devo ter esquecido de mandar. Deixa eu abrir aqui para eu mandar, peraí. Sim, Pro, eu até achei estranho porque... Pode falar. Pro, eu até achei estranho que o pessoal da manhã, até minha amiga falou assim, mas ela já enviou a nota das provas. Eu falei assim, mas não chegou nada pra gente. Ela falou assim, já enviou dia 9, inclusive. E a de vocês eu corrigi bem antes da deles. Bem Então, antes mesmo. Acho que eu esqueci. Nossa, eu não liberei mesmo. Então, vou mandar aqui para vocês, peraí. Eu acho que eu corrigi antes da outra turma fazer prova ainda. Porque daí eu acho que eu não tinha liberado por causa disso, porque eles não tinham feito a prova ainda. Daí eu esqueci mesmo. Mas tá, já mandei. Pode, se quiserem abrir aí, podem abrir. Não se esqueçam, gente, que tem que estar logado com o e-mail do Sesumar para vocês conseguirem abrir a resposta, tá?
senão dá erro lá na hora de abrir. Vou marcando enquanto vocês olham aí, vou marcando quem mais entrou na aula, tá bom? Ana Carolina da Costa, Andréia, Brendo, Bruna Krensky, Bruna Narimatsu, Guilherme, Jaqueline, já tinha marcado, Jonathan, Letícia, Luana Campos, Lucas Tebaldi, Mariana Neves, Rebeca, Sara, isso. Gente, então agora vamos para o conteúdo novo. Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar aí da norma de desempenho, né? Então, é a NBR 15575. Achei que não estava. Tá aparecendo aí minha tela, né, para vocês. Então, NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho. Essa norma, né, para quem não conhece, ela é uma norma muito extensa. E assim, eu vou dar uma base aqui para vocês, né, para quem ainda não conhece a norma, do que vocês encontram nessa norma, mas a gente não vai chegar nem perto de ver assim, né, com detalhes o que vocês vão encontrar lá, tá bom? Então é mais para vocês conhecerem a norma, saberem que ela existe, algumas coisas que ela exige, né? Mas é uma norma muito, muito extensa. Além de ser muito extensa, ela se refere a muitas outras normas, então não é uma norma muito fácil aí da gente aprender. Então, essa norma de desempenho, ela entrou em vigor em julho de 2013. Então, é a norma de desempenho de edificações da ABNT, e ela traz as exigências de conforto e segurança em imóveis residenciais, tá bom? Então, ela só é obrigatória para habitações. Então, no caso, né, essa norma, ela é um pouco diferente das normas que a gente tinha antes dela. Então, ela muda um pouco, né, o conceito de quais são os requisitos mínimos de segurança para uma casa, para um edifício residencial. E ela não é só um padrão isolado, como eu falei, ela é um compêndio de centenas de outras normas. Então, algumas normas ISO, ANSI, a SHARE, e outras normas da ABNT também. Então, até se vocês entrarem lá no site da ABNT e pesquisarem essa norma, vocês vão ver lá, ela é dividida em 6 partes, né?
E quando você clica na norma, embaixo aparece assim todas as normas que você vai precisar para entender a norma de desempenho. E é uma lista gigante, tá? Então, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá. Então, os critérios da norma de desempenho, eles têm referência em outras normas. Então, a ideia é o quê? Que o consumidor ele seja sempre amparado por serviços insatisfatórios, né? Como a gente tem lá o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é até um tema que a gente vai abordar ainda durante as nossas aulas. Então, a NBR 15575, ela vai proteger o consumidor em relação à qualidade de uma edificação residencial. Tá? Então, para qualquer edificação residencial, ela é obrigatória, independentemente de qual vai ser o sistema construtivo. Se é em concreto e alvenaria, se é em madeira, se é em estrutura metálica, não importa como a casa foi construída, ela vai seguir a norma de desempenho. E o arquiteto que não cumprir, né, não só o arquiteto, mas tem outros agentes, né, que fazem parte, mas no caso aqui, né, estamos falando de arquitetos, mas se ele não cumprir essa norma, ele pode ser multado, ele pode ser processado, ele pode ser obrigado a fazer reparos ou trocas, tá? Então é muito sério essa questão da norma de desempenho. Então, desde a sua implementação, a norma ela contribuiu de diversos fatores. Então, uma maior disciplina no critério construtivo desse tipo de edificação. Também a gente vai ver no decorrer dessa aula que não tem mais subjetividade do que é uma boa construção. Então, eu tenho parâmetros para comparar, né, entre uma edificação e outra. A consciência, né, dos critérios de conforto ambiental que são exigidos pela norma de desempenho. O Código de Defesa do Consumidor, ele recorre a essa norma quando ele precisa, né, de alguma coisa relacionada a elementos da moradia. E a redução da concorrência predatória entre construtoras, exatamente pela questão dos parâmetros, né, de comparação que a gente vai ter na construção. Então, pessoal, as NBRs, elas não têm força de lei, tá? Elas não são uma legislação. Porém, qualquer empresa, né, qualquer profissional, ele pode ser contestado na justiça com base nas referências presentes em uma NBR. Então, nós, como arquitetos, temos a obrigação de observar todas as normas referentes àquele produto que a gente vai vender para o nosso cliente. O que não precisa atender essa norma? Obras que já tinham sido concluídas antes de 2013, reformas, retrofit, obras provisórias e construções que estavam em andamento antes de 2013, mas que tinham sido iniciadas legalmente, tá? Então, qualquer obra nova a partir de 2013, ela tem que seguir a norma de desempenho. Então, é a primeira vez que a gente tem uma norma brasileira que ela associa a qualidade, né, do produto ao resultado que ele vai oferecer para o nosso consumidor. E essa norma, ela nos mostra como a gente vai avaliar o resultado dessa construção. Então, as regras da norma de desempenho, elas privilegiam os benefícios ao consumidor e vão dividir a responsabilidade entre construtor, incorporador, projetista, quem fabrica material, quem administra o condomínio e o próprio usuário em si. Então, aqui, ó, nesse desenho, a gente tem as 5 partes que a edificação é dividida segundo a NBR. Então, a gente tem as vedações, que são todas as paredes, tanto externas como internas, que tem que trazer estanqueidade, né, para a edificação,
proteção acústica, conforto térmico. Aí a gente tem ali na norma, né, os níveis de variação de temperatura obrigatórios em cada região climática brasileira. Isso aqui é legal, né, essa questão da região climática brasileira. Então, eu não tenho um parâmetro único para o Brasil todo, até porque os climas são totalmente diferentes, né? Então, ela vai ter a referência na região onde aquela construção está sendo feita. Aí ela tem a parte das coberturas, pé direito mínimo, também questão, né, de peso que a cobertura deve aguentar, se pegar fogo, quanto tempo a cobertura tem que resistir, né, sem ceder. Depois tem a parte da estrutura, né, critérios de estabilidade, resistência, métodos para medir, né, e os impactos que a estrutura ela deve aguentar sem apresentar falhas. Aí tem a parte dos sistemas hidrossanitários. Então, todas as edificações, elas têm que ou estar ligadas à rede de esgoto ou ter uma outra forma, né, de tratamento dos dejetos. Fala sobre as pressões que os canos precisam suportar. E tem a parte dos pisos, né? Também devem aguentar certos impactos. Tem a questão do escorregamento para a gente não ter acidentes domésticos, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, a norma divide a edificação nessas 5 partes e nos dá os parâmetros para garantir segurança e conforto para a pessoa que for morar nessa casa. Então, são essas as 6 partes da norma. A parte 1 são os requisitos gerais. A parte 2 são os sistemas estruturais. A parte 3 são os sistemas de pisos. A parte 4, os sistemas de vedações verticais, internas e externas. A parte 5, o sistema de coberturas. E a parte 6, os sistemas hidrossanitários. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das partes, tá? Como eu disse no começo, não vai chegar nem perto, assim, da gente olhar todos os parâmetros que a norma tem, mas é para vocês, então, saberem sobre o que fala, né, nessa norma, então, o que vocês precisam ficar atentos em relação a ela. Então, nos requisitos gerais, ele fala um pouco de tudo, né? Então, ele referencia todas as outras partes, ele traz algumas definições, então é uma parte importante também. Então, ele tem ali tipo um índice de referência, né? Remetendo a essas outras partes. E traz os aspectos que são de natureza geral da edificação, né? Tudo que envolve essa norma como um todo. Então, a gente pode dividir aí os requisitos, né, do usuário em 3 partes. O primeiro é a parte de segurança na norma de desempenho. Então, ele vai falar sobre estratégias que vão tratar sobre desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e operação dessa edificação. Depois, na parte 2, a habitabilidade na norma de desempenho. Entende-se sobre as adequações térmicas, de acordo com a zona bioclimática. Avalia-se questão de iluminação natural e artificial, requisitos acústicos, também estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico. Então, tudo aquilo que faz com que aquela edificação seja habitável. Opa. E na terceira parte aqui, né, a questão da sustentabilidade. Então, a vida útil dos elementos da edificação, vai falar sobre durabilidade, manutenção, adequações ambientais, tá? Então, vai trazer um pouquinho de tudo isso na parte 1. Um ponto muito importante que aparece aqui nos requisitos gerais é o conceito de desempenho, né? O que seria essa questão do desempenho? Geralmente, as normas, elas têm uma maneira, assim, de prescrição, né? Um conceito de prescrição, que seria o quê? De que maneira eu devo fazer as coisas. Por exemplo, eu pego uma norma lá sobre construção em concreto. Aí a norma vai me dizer, faça assim, 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 assado,
né? A norma de desempenho, para ela não importa como o prédio vai ser construído. Para a norma importa que o desempenho mínimo seja atendido. Então, se eu fiz uma construção de concreto, ou de metal, ou de madeira, ou de qualquer outro material que eu quiser, para a norma, beleza, desde que ela atinja o esperado pela norma de desempenho. E um outro conceito importante também, que aparece nos requisitos gerais, é a vida útil de projeto. Então, o usuário ele precisa saber qual é a durabilidade da residência dele. E também, pela vida útil de projeto, a gente vai conseguir indicar, né, a necessidade de manutenção em cada parte, em cada sistema e em cada elemento construtivo. Então, seria o período estimado, né, para que aquela edificação e seus sistemas atendam às atividades para os quais eles foram desenvolvidos e construídos. Então, para essa vida útil ela ter validade, é preciso que o projeto ele observe todos os desempenhos da norma e tem que seguir, né, certinho a execução correta dos processos de manutenção, o que aparece lá no manual de uso, operação e manutenção. Quem aí já comprou um apartamento, né, ou a família comprou um apartamento, sabe que o apartamento novinho e tal, sabe que quando eles vão entregar as chaves, eles entregam um manual de uso. Né? Nesse manual vai estar escrito certinho como a gente pode usar esse apartamento, como a gente deve fazer as manutenções. Então, é aí que entra a responsabilidade do usuário. E esse manual de uso, ele é desenvolvido pela construtora, pelos arquitetos. Eu até conheci uma vez uma arquiteta que ela trabalhava apenas com isso, desenvolvendo os manuais de uso, operação e manutenção para as construtoras. Tá? Então, uma parte muito importante desse processo todo. Então, essa vida útil de projeto, né, ela faz com que a gente tenha lá, né, esse manual de instruções de instalação e de uso, e isso é um direito do consumidor, né? Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, né, diz que tudo aquilo que a gente compra, né, a gente tem que ter esse manual para a gente saber como utilizar, saber quanto tempo vai durar. E a linguagem, ela tem que ser didática, ela tem que ser ilustrativa, para que as pessoas consigam entender o que é para ser feito. Então, tem que ficar claro para o nosso usuário quais são as ações que ele deve realizar durante a vida útil dessa edificação. Então, vejam aqui nessa tabelinha, né? Aqui a gente tem 3 parâmetros, tá vendo? Vida útil mínima, intermediária e superior. Todas as edificações residenciais vão precisar atingir, no mínimo, o parâmetro mínimo aqui. E é uma escolha da construtora, né? Se ela quiser atingir os parâmetros intermediários ou superiores. Então, por exemplo, o sistema estrutural, ele tem que durar no mínimo 50 anos. Se a construtora optou por uma vida útil intermediária, ele vai ter que durar 63 e superior 75. Os pisos, eles precisam durar no mínimo 13 anos, intermediário 17, superior 20. A vedação vertical externa, as paredes de fora, 40 anos no mínimo, 50 e 60 nos outros parâmetros. E as paredes de dentro, 20 anos no mínimo, 25 intermediário e 30 superior. E a cobertura e o sistema hidrossanitário, no mínimo 20 anos, intermediário 25 e superior 30 anos. E essa vida útil, ela depende das manutenções que devem ser feitas pelo usuário, tá? Então, aqui nesse gráfico, né, a gente tem lá o desempenho, tá altíssimo, e aqui tá o desempenho requerido. Com o passar do tempo, o desempenho vai caindo. Se eu não der as manutenções, vai durar um tempo X. Se eu der as manutenções, aí vai durar um tempo maior, tá? Então, essa vida útil que a gente está colocando aí na norma de desempenho, ela está contando com as manutenções.
Então, a minha estrutura ela só vai durar lá os 50 anos se as manutenções forem feitas, né? Então, por isso que tem toda uma responsabilidade do usuário e até mesmo do próprio administrador do condomínio, porque algumas dessas manutenções têm que ser feitas nas partes também comuns do prédio, né? A norma, ela permite que essa avaliação da vida útil de projeto, ela seja substituída por uma garantia de uma terceira parte. Então, a construtora ela poderia contratar uma companhia de seguros, tá? E a teoria de que se aquele sistema ele atingiu metade do prazo estabelecido, né, na sua vida útil, sem histórico de grandes intervenções, eles já consideram que a vida útil ela vai ser atendida. Então, vamos supor que eu tenho lá um edifício e o sistema estrutural dele já durou 25 anos sem ter grandes problemas, né? Só fazendo as manutenções tranquilamente. Então, eles já esperam que ele vá atingir os seus 50 anos de vida útil. Uma outra questão, né, que aparece aqui nos requisitos gerais é a questão da qualidade mensurável, que são esses 3 parâmetros que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente tem 3 parâmetros de desempenho. O mínimo, que é o básico, que todo mundo tem que atingir, o intermediário e o superior. Então, a gente atender a esses padrões mais elevados, né, geralmente é um instrumento ali de marketing, né? Porque se a empresa ela atinge um padrão ali, né, um parâmetro superior de desempenho, ela com certeza pode dizer que a edificação dela é melhor do que aquele que atingiu o padrão mínimo, tá? Então, essa questão do comparativo é algo que surge aí com essa NBR. Só que a construtora, ela tem que estar ciente ali que se ela aumentou o nível de desempenho, ela vai ter que aumentar a garantia dela. Então, né, ela vai ter que ver ali o que é interessante, né, para sua parte financeira. Um outro ponto também é muito importante é a definição a definição das responsabilidades. Cada agente dessa construção tem as suas responsabilidades. Então, o incorporador tem as suas responsabilidades, o projetista, o construtor, o fornecedor dos produtos e também os usuários. Então, é muito interessante isso, principalmente para o construtor, porque o construtor ele acaba sendo o agente integrador, né, em relação aos outros. Então, ele passa a dividir mais as responsabilidades com os outros agentes. Então, por exemplo, lá, né, o fornecedor dos insumos, dos materiais, dos componentes ou dos sistemas, eles que vão caracterizar o desempenho dos seus produtos conforme a norma. Então, por exemplo, eu tenho lá um fornecedor de piso. Esse fornecedor de piso, ele precisa me garantir lá que o piso dure tantos anos, né? Então, ele que vai colocar lá o desempenho do produto dele. Ou eu preciso que esse piso ele não escorregue, ou né, que ele tenha um certo coeficiente de atrito. Então, esse fornecedor do material, ele que vai determinar as características de desempenho do seu produto, em todos os sentidos necessários pela norma. Até, gente, essa norma, ela entrou em vigor em 2013, mas ela já tinha entrado em vigor uma vez em 2008, né? Só que daí foi uma coisa meio de surpresa, e aí, principalmente os fornecedores de materiais, eles acabaram, né, sendo pegos ali né, muito rápido e tal, e eles não conseguiam adequar os seus produtos a essa questão da norma de desempenho. E aí ela acabou passando por uma revisão ali entre 2008 e 2013, para que, e também, né, para ter esse período para todo mundo se adequar a essa norma. E aí, né, porque eles tinham que mudar muitas vezes a embalagem do produto, eles tinham que mudar a forma de fabricação, em alguns casos, né? Então, teve esse período de adequação. O projetista, né, que é onde geralmente... Professora, Oi.
no caso do manual, como que é colocada essa questão de produtos, tipo fornecedor? Eu faço o manual, aí na parte vamos colocar lá, produto, vamos por vidro. Aí nesse manual eu tenho que colocar o fornecedor, eu posso colocar, por exemplo, fornecedor embaixo que vai dar garantia para a Na pessoa do verdade, condomínio entrar em contato, ou a responsabilidade cai toda sobre o profissional para a gente estabelecer esse contato? assim, o projetista, que vai entrar o papel dele aqui, que eu vou falar agora, ele que vai escolher os materiais. Então, ele vai colocar lá, tem que ser tal material, de tal fornecedor, tudo certinho. Daí, dependendo do que acontecer, né, tem que ver de quem é a responsabilidade. Então, se o projetista escolheu o material correto, mas o fornecedor não te deu todas as características, né? Aí a culpa é do fornecedor. Agora, se o projetista ele escolheu os materiais errados, daí a culpa é dele. Mas se o construtor não comprou o material correto, né? Quem está executando a obra não comprou o material correto, daí a responsabilidade é de quem está executando. Sim, mas não nessa questão de projetar ou construir mesmo, executar a obra. Eu falo na questão de, tipo, tá tudo certo, o projetista executou a obra, mas acontece que ocorreu um problema, por exemplo, voltando no caso do vidro, alguém quebrou por algum acaso, aí entra no fornecedor. Se foi por uso, tipo, a culpa do usuário, daí não tem ninguém responsável, responsabilidade do usuário. Agora, se o vidro quebrou porque ele não aguentou um certo peso, alguma coisa, né? Que ele deveria aguentar. Então, vamos supor que teve uma chuva, sei lá, muito forte, alguma coisa que fez com que o vidro se quebrasse e que ele não deveria quebrar por esse motivo. Daí tem que ver quem que errou. Se foi o fornecedor do vidro, que não forneceu o vidro correto, se foi o projetista que não escolheu também o vidro correto, ou se foi o construtor que não colocou o vidro correto. Mas se acontecer alguma coisa por um motivo que não é culpa de nenhum desses, daí não tem ninguém como responsável. O responsável é o usuário. É isso que você perguntou? Sim, é isso mesmo. Obrigada. De nada. Então, gente, o projetista, ele ali, né, estabelecendo a vida útil de projeto, muitas vezes junto com a própria incorporadora, né, ele vai especificar materiais, produtos, processos que devem atender a esse desempenho mínimo, né, ou se for o intermediário, ou, né, o outro, daí vai ser uma escolha, né. E essas considerações todas, elas têm que aparecer no projeto e nos memoriais de cálculo. Então, claro, aqui, gente, pode entrar diversos profissionais. Não pode ser que tenha um arquiteto e um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro hidráulico, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade. Ou se for uma equipe, né? Daí tem as responsabilidades certinho. O construtor e o incorporador, né, eles podem até ser a mesmo agente ou podem ser agentes separados. O incorporador é quem vai identificar ali, antes de começar a construção, os riscos, né, previsíveis ali. Então, ele vai analisar o terreno, vai ver o que pode ser construído, se ele compensa fazer essa construção, se não tem nenhuma contaminação, uma erosão, alguma coisa assim. E aí o construtor é quem vai construir, né, de acordo com o que foi projetado. E eles têm a responsabilidade de elaborar daí o manual de uso, operação e manutenção dessa edificação. E o usuário, sim, também tem a responsabilidade dele. Ele tem que realizar todas as manutenções, né, de acordo com a NBR 5674 e o manual de uso que vai ser entregue pela incorporadora. Tá? Então, ele tem que dar as manutenções, ele tem que seguir tudo aquilo que está no manual. Então, gente, geralmente o que acontece, né? O fornecedor final, que geralmente é a construtora,
ele que é cobrado pelo consumidor quando tem algum problema. Então, vamos supor que eu comprei o apartamento lá novinho, daí um tempinho ali a parede começa a descascar. Eu não vou ligar lá para o fabricante da tinta. Eu vou entrar em contato com a empresa que me vendeu o apartamento, que geralmente é a construtora ou a incorporadora. Então, é muito importante que a construtora e a incorporadora, elas garantam que a norma foi cumprida em todas as suas etapas. Então, elas vão ter que buscar empresas que façam os laudos todos necessários na norma de desempenho, para elas terem como comprovar que foi construído de maneira correta. Então, gente, são muitos detalhes, uma responsabilidade enorme, né? E aí, então, a gente tem que prestar bastante atenção nesses pontos, tá? Depois, na parte 2, é a parte de estrutura. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é algo muito técnico, mas lá fala sobre os sistemas estruturais. Não vai, como eu disse, dizer de que maneira você deve construir, pode usar o material que você quiser, da maneira como você quiser. Até isso é algo interessante da norma, porque ela permite que a gente traga inovações, né? Que a gente construa de maneiras diferentes. Então, ele vai trazer lá os critérios de estabilidade, de resistência do imóvel e quais são os métodos que devem ser utilizados para fazer as medições, né, que essas estruturas devem suportar. Depois, na parte 3, vem a parte dos sistemas de pisos. Os pisos, eles vão ser a combinação de diversos elementos. Então, quando a gente fala aqui os pisos, não é só o revestimento em si, tá? E principalmente em edificações de múltiplos andares, né? Então, vai vir lá o contrapiso, todo o sistema que compõe ali a laje, tá? Toda aquela camada. E ele vai normatizar tanto os pisos internos da edificação, como os externos também. Um ponto importante que entra aqui no sistema de piso são os coeficientes de atrito e de resistência ao escorregamento, que é algo que o fornecedor ele tem que me dar, né, essa informação para eu poder escolher o piso correto para a edificação. Então, o escorregamento, né, é quando a gente tem um decréscimo ali no coeficiente de atrito entre um corpo em movimento e a superfície de apoio, né? Então, quando eu piso lá, escorrego, né, o meu coeficiente de atrito ali, ele teve uma queda. Então, esse coeficiente de atrito, ele é uma propriedade do material que a gente está em contato, né? Do material que reveste, daí no caso, todo o sistema de piso. Então, a norma, ela traz os requisitos lá, né, para as partes internas e internas em relação a coeficiente de atrito, e a gente precisa ter algumas áreas que vão ter uma resistência ao escorregamento maior, que são as áreas molhadas, as rampas, as escadas nas áreas de uso comum e os terraços, tá? Então, essas áreas são áreas que vão ficar molhadas, né? Então, por isso, a exigência do coeficiente de atrito ele é maior. A estanqueidade também é algo importante, né? Nos sistemas de pisos, principalmente nas áreas molhadas, para que a gente não tenha a água infiltrando no piso. Então, banheiro que tem chuveiro, área de serviço, área descoberta, né? Tem que ter essa exigência de estanqueidade. E nas áreas molháveis, que são áreas que recebem respingos, como um lavabo, por exemplo, que é um banheiro que não tem chuveiro, não tem a exigência de estanqueidade. Só que essas áreas daí, elas não podem ficar com uma lâmina d'água, né? Por exemplo, a pessoa usar uma mangueira para lavar esses espaços. Então, isso daqui, esse tipo de instrução, tem que aparecer nesse manual da edificação, para o usuário saber que ele não pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu compro lá um apartamento e ele tem lá os quartos revestidos com laminado, lá no meu manual tem que estar escrito que eu não posso jogar um balde de água no laminado. Mesmo que talvez para nós isso pareça assim, tipo, nossa, mas como assim, né? Preciso falar isso.
mas tem pessoas que não sabem, né? Então tem que estar escrito certinho lá no manual. Então vocês podem perceber que de um tempo para cá, a gente dificilmente vê nos apartamentos, né? Eu falo apartamento, gente, porque é onde a gente mais vê aplicação da norma de desempenho por conta das construtoras mesmo, né? Mas na parte da cozinha, dos banheiros, da área de serviço, a gente não vê lá um porcelanato polido. Por quê? Eles não têm o coeficiente de atrito necessário. Então, por isso que geralmente são pisos opacos, né? Porque daí eles atendem a essas exigências. Em relação ao sistema de piso, também tem a questão do isolamento acústico. Não sei se vocês lembram lá, né, das questões dos tipos de ruídos, mas vou dar uma lembradinha. Então, o que geralmente a gente escuta do vizinho de cima? Quando o vizinho derruba alguma coisa no chão, né? Quando ele arrasta um móvel, quando alguém está andando lá, principalmente com um salto ou sapato. Então, essa passagem de som da laje, ela tem ali um limite, tá? Ainda é um limite muito grande, que são 80 decibéis. 80 decibéis é muita coisa, tá? Mas é a primeira vez que a gente tem no Brasil uma exigência em relação a essa questão do isolamento acústico. Então pode ser que mais para frente isso seja melhorado, tá? Porque podem perceber que os prédios mais simples, eles têm uma camada muito pequena ali que passa muito ruído de um apartamento para o outro. Então, essa é uma novidade aí que aparece, né? Não tinha antes nenhuma norma com essa exigência. E aí, como a gente tem vários componentes que vão constituir esse sistema de piso, tem alguns requisitos que são responsabilidade da construtora, como, por exemplo, desempenho acústico, né? Resistência a uma certa carga, impactos. Né? Não tem como eu testar isso sem estar pronto lá todo o sistema, né? Então, isso é uma responsabilidade da construtora, ela que vai fazer a verificação. Agora, requisitos que estão relacionados a alguma parte específica, como o coeficiente de atrito, por exemplo, ou a resistência ao desgaste em uso, isso é avaliado pelo fabricante, porque daí é algo só da camada do revestimento. Então, daí vai dividindo as responsabilidades. Tem limite também de ondulação no piso, então a gente tem que ter lá uma certa planeza. Então a gente pega lá uma régua de 2 metros de comprimento e para qualquer direção que eu virar essa régua, eu não posso ter mais do que 3 milímetros de diferença, tá? Entre o piso. Agora vamos para a parte 4, as vedações. Aqui nas vedações, gente, entram tanto as paredes, como também as esquadrias. Então, todas as portas, né, janelas, fachada. Então, o desempenho estabelecido para esses sistemas, eles vão estar relacionados às estanqueidades, né? Então, eu tenho que conseguir fechar toda a edificação, então não posso ter entrada de ar, entrada de água, entrada de rajada de vento. Eu tenho que ter um controle de conforto acústico e de conforto térmico. Também essas paredes, elas têm que permitir que as pessoas fixem peças suspensas, né? Armários, prateleiras, lavatórios. Se elas receberem impactos, né? Tem lá a quantidade de impacto que ela pode receber sem apresentar as fissuras. Também tem que permitir acoplamento de porta e não pode, né? Por conta de um fechamento brusco, começar a apresentar falhas ali naquele cantinho da porta, sabe? Então, é feito até um teste de 10 fechamentos bruscos para ver se acontece essa falha. Também tem a questão, né, de transmitância térmica das paredes, capacidade térmica. Então, tem lá o que eles precisam atingir, né, para aquela zona bioclimática, quanto que pode, né, vamos supor que lá fora está 30 graus, aqui dentro tem que estar um pouco menos, de acordo com a zona bioclimática.
Aí, dependendo da zona, vai estar lá 3 graus a menos, 4 a menos, 5 a menos, aí depender da situação. Tem que ser estanque a água, né? Então, na hora que estiver chovendo, se eu fechar todas as portas, janelas da casa, não pode chover lá dentro. E essa questão da estanqueidade, ela também está relacionada às regiões brasileiras. Por quê? Tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, então também é um parâmetro. Também vai falar sobre o tamanho das aberturas para ventilação e iluminação natural dos ambientes. Questão de ruídos, né? Qual que deve ser a isolação acústica lá de fora para dentro da edificação, ou também de uma unidade para outra. Depois a parte 5 vai falar sobre as coberturas. Na parte de cobertura fala bastante da questão da resistência ao fogo, porque é a parte que tem que sustentar ali, né? Não cair em cima das pessoas. Então, vai falar bastante sobre isso, sobre a questão, né, da ruína, deslocamentos que podem acontecer no telhado. Também essas coberturas precisam suportar cargas, porque muitas vezes pessoas têm que andar sobre a cobertura, objetos precisam ser colocados em cima. Essa cobertura não pode deixar escorrer água para dentro da edificação, gotejar água ou deixar gotas aderentes. Não pode ter muita mancha de umidade. Se tiver granizo, alguma carga acidental, né, ela pode ter falhas apenas superficiais, né? Não pode deixar de ser estanque essa cobertura. Também tem a questão de drenar a chuva toda, né, que pode acontecer naquela região. Por quê? Teve uma época, gente, que choveu assim muito além do esperado na nossa região. E acontecia em muitas casas, né? Até aconteceu numa casa que eu morava, da calha não suportar toda aquela chuva, e aí aquilo ia molhando a laje e acabava molhando dentro da casa. Então, é preciso calcular certinho para que aconteça uma drenagem correta. No caso das coberturas, também tem uma preocupação com desempenho térmico e com isolamento sonoro. E a última parte são os sistemas hidrossanitários. Aqui entra toda a parte de água fria, água quente, esgoto, ventilação e os sistemas de águas pluviais. Então, aqui vai falar sobre durabilidade desses sistemas, as manutenções que precisam ser feitas, como devem funcionar esses sistemas, né? Então, por exemplo, vai falar sobre separar sistema de água fria potável e não potável, né? Como que isso deve ser feito, o que se espera, né, desse sistema, porque hoje a gente tem muito, né, o uso da água da chuva, o reuso de água de algum sistema. A questão da água fria, né, com o volume necessário para combate incêndio, além da questão do consumo, que é algo que vocês já aprenderam, né, na faculdade. Todas as peças do sistema hidrossanitário que a gente precisar encostar, elas não devem ter cantos vivos ou superfícies ásperas. Então, toda a parte das torneiras, dos registros, né, elas não devem ter nenhuma peça que possa machucar o usuário. Também a água tem que ter pressão, vazão e volume para o uso, e isso deve acontecer mesmo se todas as torneiras e chuveiros, tudo estiver aberto, eu ainda tenho que ter a pressão necessária. Os sistemas têm que ter estanqueidade também. Então, gente, são muitos detalhes, né, que eu só citei algumas questões mais importantes, porém, a norma de desempenho ela veio para melhorar, né? Ela veio para trazer mais qualidade, ela veio para exigir mais dos profissionais, de todas as formas, para dividir essas responsabilidades que às vezes ficavam só nas costas de um. Então, um ponto muito importante da norma de desempenho é que ela traz essa importância maior para os projetos, né? O projeto ele precisa ser muito bem feito, muito bem especificado,
né? E então traz essa, né, mostra o quanto o projeto é importante para que a construção seja bem feita, né? Aquela questão do planejamento do projeto. Então, a gente precisa integrar todos esses agentes. E aí entra um dos principais desafios da norma, né? Desse trabalho em equipe, de como isso vai ser, né, resolvido e integrado. A gente tem lá, na internet, vocês encontram esse guia orientativo para atendimento da norma 15575, foi desenvolvido pelo CEBIC, é um guia prático para ajudar, né, nessa questão da norma de desempenho. Então, ele traz os dados, traz assim, né, a súmula dos critérios de desempenho, mas também traz dados técnicos e produtos que já foram avaliados e caracterizados em universidades, laboratórios, institutos de pesquisa, e que eles têm capacidade, né, para atingir os desempenhos esperados. A ideia é que esse guia ele vá sendo atualizado periodicamente, né, para reunir o maior número de informações dos produtos e das capacidades técnicas, né, utilizadas no nosso país. Então, a ideia é que ele seja uma referência. Aqui nessa plataforma, ConstruNormas, também fala sobre interpretação, né, de normas prescritivas e a norma de desempenho. Então, também é uma opção para quem precisa de ajuda em relação, né, à interpretação da norma. E foi iniciado um processo de revisão da norma de desempenho em 2018, em setembro de 2018, principalmente para a parte de segurança contra incêndio, desempenho térmico, porque a parte de desempenho térmico ainda é um pouco fraco. Por exemplo, você pode fazer uma simulação para desempenho térmico sem considerar as pessoas e os equipamentos que vão estar dentro da edificação, né? O que não faz nenhum sentido. Então, tem algumas coisas que precisam melhorar. Desempenho lumínico, acústico, durabilidade e o código de vedações verticais internos e externos. Então, eles querem harmonizar mais com outras normas, como a norma de saída de emergência, de iluminância de interiores, normas dos bombeiros. Então, algumas possíveis mudanças, né? Hoje são 8 zonas bioclimáticas, eles podem, né, pode ser que mudem para 24 grupos bioclimáticos. A questão das análises computacionais, que eu acabei de comentar, né, pode ser que haja mudanças. Em relação ao desempenho lumínico, questão, né, de critérios de avaliação, a questão das simulações também é algo importante. E na parte de desempenho acústico, aperfeiçoamento da classificação de ruídos, né, para a questão da isolação sonora, principalmente na fachada dos dormitórios. Então, podem acontecer algumas dessas mudanças aí nessa revisão que teve início em 2018, mas ainda não saiu, né, a norma de desempenho, ela ainda, né, a que está em vigor é essa de 2013 mesmo. Então, pessoal, atentem-se a essa norma, porque ela realmente traz aí uma responsabilidade enorme para os arquitetos e urbanistas. Então, para quem vai projetar, para quem vai construir. Então, é importante que vocês observem tudo que tem nela. Até uma vez um colega meu falou assim que tinha advogado andando com essa norma debaixo do braço. Aí, se o usuário ralasse o braço em alguma textura, alguma coisa que você pôs na parede, ele já, vamos processar esse arquiteto, né? Então, tem que tomar bastante cuidado realmente com isso. Beleza, gente? Dúvidas?